Oiê, aqui é a Lu Saltou e eu tô falando diretamente do Caldeirão dos Oráculos, que é esse lugar que eu amo, pra você que tá aí buscando uma leitura, tentando entender quais são as energias para os seus próximos dias. E essa leitura vem para você justamente se conectar e encontrar aí um direcionamento. Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, ou seja, ela tá vindo na vibração de muitas pessoas. Então entenda, nem tudo vai ressoar no seu momento e tá tudo certo. Acolha no seu coração aquilo que é para você. E lembrando que não é uma leitura válida só para o dia que ela foi postada. Ela é válida para o momento que chegar até você, tá? Então se prepara, respira fundo, se concentra para que você possa escolher aí a sua opção. Nós vamos trabalhar com 3 opções hoje, então vou mostrar para vocês quais são os baralhos que a gente vai trabalhar, quais são as opções, e é importante que você respire fundo, se concentre para fazer a sua escolha. Se você precisar pausar esse vídeo para poder escolher com mais tranquilidade, fica à vontade que nós vamos seguindo por aqui, tá certo? Na opção de número 1, nós vamos ter o quartzo cor-de-rosa e nele nós vamos trabalhar esse tarô lindo, que é o Mystical Cats Tarot, certo? Então, quem gosta de gatinhos, hoje teremos 2 opções para vocês. Na segunda opção, teremos a pirita, que é essa pedra maravilhosa, e o tarô da segunda opção é o tarô do Jardim da Bruxa, que é um tarô que eu amo também de paixão, tenho usado ele muito. E na terceira opção, temos aqui a ágata branca leitosa, com o tarô dos gatos místicos. Olha que lindo. Muito lindo, né, gente? Então eu vou deixar aqui as outras opções do ladinho. E a gente vai dar início com quem escolheu aqui o quartzo cor-de-rosa, opção de número 1, tá certo? Antes de abrir o tarô, nós vamos começar com uma mensagem do Oráculo do Poder das Bruxas, que é esse lindão aqui. Eu vou fechar os olhos para selecionar uma cartinha para você, porque as figuras ficam de um lado e o texto do outro. Então, para ninguém achar que eu estou escolhendo a figura, o símbolo de poder, né? Eu vou tirar assim. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção. E temos aqui o símbolo das mãos dadas. Vamos lá, simboliza a união e a solidariedade, fortalece a ideia de ser mais forte, promovendo o empoderamento coletivo. Seja forte e busque a solidariedade e a união com outras mulheres. No círculo encontramos força. Rompa com a ideia da rivalidade e abrace a irmandade. Juntas somos imparáveis. Você também pode superar a limitação do que precisa se manter isolada e fazer tudo sozinha. A força coletiva é inquebrável. Então essa mensagem vem para você que escolheu a primeira opção, né? Para trazer esse olhar, entender a importância da força do coletivo, o quanto a gente é mais forte quando a gente une as nossas forças, né? Então vamos deixando aqui essa energia para vocês, né? Já acolham no coração e vamos trazer com o tarô, o Mystic Cat Tarot, quais são as energias, as vibrações para os seus próximos 7 dias. Então vamos começar entendendo qual é a situação que a gente tem aqui para vocês. Vamos lá, começamos com um 2 de espadas, um mais de ouros e um 2 de paus. Olha que interessante, a gente tem uma energia muito grande de novos caminhos que você vem querendo seguir, porém existe uma busca por um equilíbrio que precisa ser alcançado. Existem momentos onde você parece não querer olhar para aquilo que você está sentindo, e isso te coloca diante de situações que estão acontecendo ali debaixo do seu nariz e você não está conseguindo enxergar. Existem aqui pessoas que podem
está evitando olhar para alguma questão, para alguma situação, por medo realmente do que pode acontecer, né, da proporção que isso pode chegar, mas ao mesmo tempo é importante que se olhe. Algumas pessoas não estão realmente enxergando aquilo que está diante dos seus olhos. Então, independente de qual seja a sua situação, se você está fingindo não ver ou se você não está enxergando mesmo, a orientação é que você abra os olhos para enxergar as coisas como verdadeiramente elas são. É o único caminho para você encontrar a solução. Mentalmente, às vezes a gente está tão desgastado que a gente não quer olhar para determinadas coisas, porque às vezes a gente não se sente pronto para refletir sobre aquilo. Mas é importante que se busque. Quando a gente tem planos de seguir adiante com novos projetos, com novas ideias, é importante que você busque um caminho seguro, um caminho que realmente te leva até onde você precisa. Então, a busca do equilíbrio do corpo, da mente, se faz fundamental para você. Então, para você que escolheu a primeira opção, entenda, novos caminhos vão se abrir, mas você precisa antes resolver as situações que estão pendentes e que estão diante dos seus olhos. Se você olhar para mim e disser, não, Lu, eu não estou vendo nada de errado ao meu redor, então eu vou te falar, olha com mais cautela e busque o equilíbrio. Lembra que a pressa é inimiga da perfeição. Você não precisa ter pressa para começar essa nova jornada, mas você precisa ter objetivos e você precisa ter certeza que não tem nada errado acontecendo próximo de você, tá bom? Vamos ver agora quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa situação, para você que escolheu aí a primeira opção. Vamos lá, né? Olha só, os pontos positivos, a gente tem a energia de você querer realizar grandes sonhos, né? Você almejando realmente grandes conquistas, né? Querendo se sentir pleno e satisfeito com aquilo que você vem fazendo. Os pontos negativos, por sua vez, a gente tem aqui um rei de espadas, me mostrando talvez uma intransigência, né, uma exigência muito grande nos padrões, né? Ou seja, você quer realizar, você tem um ideal muito sonhador, mas na hora de colocar na prática, talvez você tenha pressa em ver os resultados. Talvez se você achar que está muito distante a realização, você desista desse caminho. Eu vejo que o seu lado emocional, sonhador, ele bate de frente com a sua racionalidade. Ou seja, você vive um momento que você quer realmente abrir um novo caminho e você sonha alto, mas ao mesmo tempo a sua racionalidade de vez em quando vem e fala para você, sai desse caminho, isso não te dá garantia nenhuma. Mas aí a gente tem que pensar, o que traz garantia? Será que existe um caminho real que traga garantia na nossa vida? Eu acredito que sonhar é muito importante, porque são os nossos sonhos que impulsionam a gente a seguir, a querer conquistar novas coisas, para que a gente possa realizar aquilo que a gente quer. Mas quando a nossa racionalidade ela tá em desequilíbrio, né? Quando a gente traz o racional de modo a achar defeito em tudo que a gente está fazendo, a achar que nada vai dar certo, a gente acaba se tornando uma pessoa muito cética. Então, a reflexão que eu tenho para você é até onde o seu sonho, aquilo que você idealiza é realmente importante, vai trazer realmente a transformação que você quer na sua vida. Nós somos feitos de luz e sombra. Nem sempre a gente vai realizar tudo que a gente quer. E nem sempre a gente vai estar ali mergulhado na totalidade das coisas negativas que a gente tanto teme. A gente tem que buscar o equilíbrio entre
entre as duas coisas. Porque nós somos luz e sombra. E a gente precisa aprender a lidar com os momentos de grande realização, de grandes conquistas, de comemoração. Mas a gente tem que também saber andar pelas estradas da derrota, da frustração. Então, entender que mais importante que o resultado final é o caminho que você percorre para chegar até a realização que você precisa é muito importante. Aprender a saborear cada passo que você dá em direção aos seus resultados. Vamos lá! O que essa situação vem causando para você? Olha só, nós temos aqui o Rei de Copas. Eu vejo que a responsabilidade que você carrega, você entende que ela está muito associada com a imagem que você transmite. Então eu vejo que para você é muito importante que as pessoas enxerguem esse seu novo momento onde você quer realizar novas coisas com maturidade, sabe? Sabendo realmente sobre o que você está falando, sobre os caminhos que você vai percorrer. Mas ao mesmo tempo, você carrega um peso das coisas que te doem. Ou seja, cada vez que você se sente longe, né, do seu ponto ali de chegada, de onde você deseja chegar, você entende isso como uma fraqueza. E aí você não quer que as pessoas percebam. Então eu sinto aqui uma energia de pessoas, me conta depois nos comentários se você se sente assim, onde você se cobra tanto a perfeição que você quer realmente que as pessoas só vejam o lado positivo da sua jornada, só vejam as suas conquistas. É que nem em rede social, né? Muitas pessoas tratam a sua rede social como um grande porta-retrato das coisas bonitas que a gente vive, né? E tá tudo bem a gente querer mostrar as coisas bonitas, mas a gente tem que se atentar sempre à verdade. A gente tem que lembrar que por trás de cada vitória, de cada realização, existiu ali muito suor, existiu às vezes um medo de ultrapassar certas barreiras. Mas será que não é bonito também a gente mostrar que tem fragilidades, que foi difícil, às vezes, superar algumas coisas e que sim, a gente sentiu medo, e daí? O Rei de Copas, geralmente, ele não gosta de mostrar as suas fragilidades. Ele quer sempre ser visto como uma pessoa que está bem, como uma pessoa que parece que nasceu sabendo por todos os caminhos que devia percorrer. E sempre esses são os melhores caminhos. Então, cuidado. Às vezes, essa energia de querer mostrar sempre que você está vivenciando o seu melhor faz com que as pessoas não conheçam a verdade sobre quem você verdadeiramente é. Às vezes, essa energia tão perfeita que você quer sempre mostrar pode trazer para as pessoas uma dúvida. Nossa, mas essa pessoa é tão perfeita, ela sempre escolhe os caminhos dela com tanta sabedoria. Será que essa pessoa é real? Será que eu posso realmente confiar nela? Quando a gente transparece a nossa fragilidade, a gente humaniza a nossa visão, não a nossa visão, mas a percepção das pessoas ao nosso respeito. Então não tenha vergonha, sabe, de ser frágil em alguns momentos, de demonstrar que tem medo, que tem inseguranças, porque na vida a gente vai passar por todos os sentimentos, a gente vai passar por todas as sensações e isso faz parte do nosso processo de evolução. Não tem, nesse mundo que a gente vive, como a gente ser completamente elevado, perfeito, sem tropeçar ao longo do caminho.
Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. A gente vem para esse mundo de provas e expiações porque a gente precisa desses desafios para poder chegar onde você precisa chegar. Vamos continuar aqui. Quais são os desafios que você encontra ao longo desses próximos dias? Temos o Rei de Ouros. Quantos reis saindo na sua leitura? Você percebe o quanto o seu papel na vida das pessoas que você ama é importante? O rei, ele remete sempre a uma autoridade. Eu vejo aqui pessoas com muitas responsabilidades, pessoas que têm gente aí que depende das suas escolhas, dos caminhos que você percorre, principalmente dos resultados que você tem. O grande desafio para você talvez seja entender, e mais uma vez eu vou falar, que não é porque você é responsável por muitas coisas, porque você tem uma posição de liderança, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua vida, que você não tenha coisas ainda a aprender. Aqui a gente tem um Rei de Ouros. E o Rei de Ouros, ele tem uma grande satisfação por tudo que ele conquistou. Ele tem ali uma jornada muito bem construída, de muitos aprendizados, de muita força. E ele colhe os resultados. E aí eu fico pensando, essa carta vindo aqui no desafio, será que você está conseguindo valorizar cada coisa que você já conquistou ao longo do seu processo? Ou você está sempre desejando mais? Trazer esse olhar de valorizar cada passo que você dá é fundamental para que as coisas fluam de uma maneira boa, para que você tenha a sensação de dever cumprido. Sabe, a sensação de que você fez exatamente tudo o que você podia fazer. Vamos para o resultado dessas energias para você. E nós temos aqui um 4 de espadas, que é a energia de você entendendo que você também merece um descanso, que você merece pausa, que se responsabilizar por tudo, por todos, pode ser desgastante demais, mentalmente, fisicamente. Essa carta ela vem como um grande alerta. É você chegando no limite do seu esgotamento, onde você vai entender que você precisa ser a sua prioridade. Ou seja, já não importa mais tanto o que os outros vão pensar a respeito de você, do que você faz, do que você realiza. É você começar a trazer o entendimento de que a sua satisfação pessoal tem que estar ligada a esses resultados. Não é só a preocupação com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, ou sobre a imagem que fazem de você. É a sua percepção sobre o seu trajeto, sobre a sua jornada e sobre aquilo que você vem conquistando. Tem pessoas que passam uma vida inteira querendo conquistar, querendo ganhar, querendo juntar dinheiro, porque tem que estar garantido, não pode faltar nada, mas às vezes se priva realmente de usufruir de tudo isso. Por quê? Porque tem sempre que ter mais. Então, em tudo na vida, lembra? A gente tem que buscar o equilíbrio. A gente tem que ir em busca de analisar as nossas jornadas. E vamos, para finalizar aqui, ler uma mensagem para vocês do livro Oráculo. Eu vejo vocês. Eu vejo você, da Fabi Fortunato, junto com a editora Madras.
temos aqui a energia de Plutão. E o que diz? Desapegos são necessários neste momento. Você precisa seguir o baile e não vai conseguir se quiser levar nessa mala os ciclos antigos. Quando a gente quer, a gente muda. Então queira, e queira grande. Desapegar dói, mas a recompensa é compensatória. Olha que lindo! E essa mensagem, ela vem justamente reforçando as energias que a gente viu aqui. Por mais que você seja uma pessoa responsável pela sua vida, pela vida de outras pessoas ou por resultados que envolvem grupos, você precisa entender que carregar todo o fardo da responsabilidade é difícil demais e vai te trazer consequências. Então se apega em você e mude o que for necessário para ajustar aquilo que você realmente precisa na sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Por mais que você exerça um papel de liderança muito grande, não tenha vergonha de mostrar quem você é. E que as fragilidades também fazem parte desse ser que é humano e que está aqui, como todo mundo, para evoluir. Tá certo? Ai, gente, que profundo, que lindo! E vamos agora para quem escolheu a segunda opção. Vamos lá. E na segunda opção nós temos aqui a Pirita. E vamos lá, gente. Deixar aqui o tarô do Jardim da Bruxa. Mas vamos dar início com o Oráculo do Poder das Bruxas. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, esse oráculo ele traz a imagem de um lado e o texto do outro. Então eu vou fazer a seleção dele para vocês com os olhos fechados, tá bom? Para que vocês se sintam mais à vontade, não imaginem que eu estou escolhendo a energia que pertence a vocês nesse momento. Então, para quem escolheu a segunda opção, vamos ver aqui o que o Oráculo do Poder da Bruxa traz para vocês. E temos a energia do eclipse. Olha que lindo. Vamos ler aqui. Símbolo de transformação e renovação. Destaca a capacidade de superar desafios e emergir mais forte. Assim como o eclipse marca o fim de uma fase e o início de outra, supere a crença limitante de que é tarde demais para começar algo novo e vença o medo da mudança. Como o eclipse, veja a transformação como uma oportunidade para se renovar, superar, emergir forte e trilhar um caminho brilhante. Pois é, quantos ciclos ao longo da nossa vida a gente precisa finalizar para poder iniciar um novo? Essa carta ela vem falando de uma fase de transição, onde muitas coisas estão se transformando internamente em você, e isso vai se refletir no seu externo. Porque a partir do momento que a gente muda por dentro, a gente busca novos caminhos. Então é um momento de renovação, é um momento de aceitar que o novo está se abrindo para você. Vamos trazer aqui através do tarô a situação ao longo dessa semana. Vamos lá. Gente, vocês estão gostando da trilha sonora de fundo que eu coloquei aqui? Vocês me contem aí se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão gostando, tá bom? E vamos lá, vamos entender qual a situação que a gente tem para quem escolheu a segunda opção. Eu vejo que
Muitas crenças estão sendo quebradas. Isso faz parte da sua transformação. Você já vem, de certa forma, incomodado, incomodada com a situação que você está vivenciando. Eu vejo aqui que por muito tempo você viveu mergulhado realmente dentro de padrões que você acreditava que talvez estivessem mais alinhados com o seu merecimento. Mas será que você estava se proporcionando aquilo que de verdade você merecia? Ou será que você estava aceitando aquilo que crenças limitantes que foram colocados ao longo da sua vida fizeram você acreditar que você realmente era merecedora? A gente tem a energia, sabe, é uma pobreza de espírito, é uma limitação, é um desacreditar das suas próprias capacidades. E eu sinto que isso vem, há muito tempo. Coisas que talvez não foi nem você que colocou na sua mente, mas coisas que foram enraizadas pela maneira com a qual você foi criado, pelo ambiente ao seu redor. E isso acabou se tornando realmente uma série de limitações na sua vida. Coisas que você achava que talvez não fossem para você, e agora você começa a se questionar. A gente tem aqui no 6 de espadas a sensação de você estar vivenciando um caos interno, de você estar sentindo que você está no meio de uma turbulência muito grande e que isso precisa mudar. Sabe quando o peso das decisões dos outros pesa nas nossas costas? Sabe aquela energia de você tomar decisões, mas sem se responsabilizar por isso? Sabe aquele momento onde você quer às vezes seguir por um caminho, mas você não vai por ali porque você tem medo de como as pessoas vão entender isso, de como elas vão julgar. E aí de repente você tem pessoas ao seu redor dizendo: vai por aqui, por esse caminho vai ser melhor para você, aqui é o caminho correto. E você se olhar e se ver no meio disso, no meio de caminhos, no meio de situações que não foram intencionalmente escolhidos por você. Mas talvez você tenha se permitido colocar a sua energia ali porque era mais fácil aceitar algo que alguém disse para você. Porque quando a gente não precisa se posicionar, é mais fácil, né? Porque se não dá certo, a gente põe a culpa no outro. Ah, não, mas eu escolhi esse caminho porque a minha mãe mandou. Ah, eu prestei esse vestibular porque a minha melhor amiga falou que ia ser melhor. Pois é. Quando a gente entender que as nossas escolhas trazem consequências para nós, a gente conduz esse nosso caminho de uma forma diferente. Quando a gente entende que seguir aquilo que o outro quer para nós, não dá pra gente força, sabe, de justificar um erro dizendo que a culpa é do outro. A culpa é nossa. Se eu aceito a sugestão, a opinião de alguém na hora de tomar uma decisão que é importante na minha vida, eu estou fazendo a escolha. Quando a gente traz para nós essa autorresponsabilidade, a gente entende que por mais que o outro esteja ali cheio de boa vontade, de boas intenções, você ganha força de dizer para ele: olha, obrigada pela sugestão, mas dentro daquilo que eu sinto, dentro daquilo que eu quero para os meus caminhos, eu estou escolhendo fazer de outra maneira. E tá tudo bem. O máximo que vai acontecer é essa pessoa falar: poxa vida, te dei a minha opinião à toa. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso.
Isso faz até a gente refletir sobre as opiniões que a gente dá para os outros. Será que a gente está respeitando o livre-arbítrio, o direito do outro de ir e vir, quando a gente simplesmente impõe a nossa opinião e diz para o outro: você tem que fazer assim? Você tem que ser dessa maneira? Fica a reflexão. Mas não trazer o peso da culpa, né? Como que eu vou encarar essa pessoa se eu escolher diferente do que ela falou para eu fazer? Normal. Como alguém que se responsabiliza pelas suas próprias escolhas. E se responsabilizar pelas suas próprias escolhas significa você trazer a maturidade de assumir que você está escolhendo e que você sabe que as consequências são suas. Não importa quais forem. Mesmo que você tenha um resultado negativo, pelo menos você vai estar com a consciência tranquila de que você escolheu. Porque quando a gente faz uma escolha errada, a gente pode chegar e mudar. A gente pode escolher diferente e tá tudo bem. Agora, a frustração de fazer algo que alguém mandou ou que alguém disse e não dá certo, e perceber que o peso da responsabilidade cai sobre as nossas costas é muito pior. A gente tem aqui, com esse 3 de copas, a vibração de grandes comemorações. Ou seja, fazer as coisas do jeito que faz sentido para você vai te levar para um caminho de realização, de conquista. E você pode ter certeza que as pessoas que você mais ama, mesmo que sejam pessoas que te deram uma ideia diferente, um conselho diferente, elas vão estar ali para comemorar a sua vitória. Vamos lá! Vamos ver aqui os pontos positivos e negativos nessa situação. Nos pontos positivos, eu vejo a energia de uma cura muito profunda vindo para você. Uma cura interna. Ou seja, viver as escolhas dos outros, viver tentando atingir as expectativas alheias, sem muitas vezes realmente fazer aquilo que você queria. Isso dói, né? Isso dói muito. Mas a gente tem aqui com a temperança, você conseguindo curar. Ou seja, é uma libertação. É você conseguindo trazer um afago para o seu emocional, se colocar numa posição mais de equilíbrio. Ou seja, essa mudança que essa semana vem pedindo para você, ela vai promover cura, ela vai trazer paz, ela vai te trazer a força de seguir por um caminho tranquilo, sem medo. Nos aspectos negativos, a gente tem uma relutância ainda em finalizar algumas coisas. Pode ser que ao longo dos próximos dias você perceba que alguém, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém no seu trabalho, alguém que de certa forma você permitia que exercesse um poder sobre a sua vida, talvez relute contra essa sua mudança. E aí, para você seja muito difícil, talvez colocar um ponto final ali. Eu percebo que existe algo que precisa ser finalizado. Para muitos é uma relação com alguém. Alguém que pode estar sendo muito nocivo para a sua vida, muito tóxico. Alguém que talvez dissesse que você era maravilhoso, maravilhosa, enquanto você estava lá, né? Que nem um cachorrinho cumprindo todas as ordens dele, dela, não sei. Eu vejo uma grande dificuldade de você quebrar esse vínculo. E eu te digo, se você não quebrar, isso vai ser muito doloroso. A carta da morte, ela fala sobre coisas que precisam chegar ao fim.
fala também sobre a dificuldade que é viver esse processo. Algo precisa morrer para que o novo possa nascer. Vamos ver aqui o que essa situação te causa ao longo dessa semana. Para muitos aqui, a gente tem, apesar da energia da cura que a gente viu aqui na temperança, a gente pode trazer para alguns a energia da ansiedade, da pressa em querer resolver logo. Eu vejo que para alguns de vocês, se quebrar esse vínculo com essas crenças limitantes, com o que fizeram você acreditar ao longo da sua vida, promover as mudanças que vão te trazer a cura que você tanto precisa, isso gera uma ansiedade, uma pressa. Às vezes existe uma agonia de, eu vou mudar, mas eu preciso que mude logo, eu preciso resolver logo. E esse é um caminho que pode ser um tiro no pé para muitos de vocês. O tarô fala sobre a gente encontrar o equilíbrio. E a carta do carro, o equilíbrio dela é a gente conseguir trazer muito claro o nosso objetivo e se posicionar de forma clara, de forma focada, sermos obstinados, mas entendendo que a pressa nem sempre vai contribuir para aquilo que realmente a gente precisa. Então busca o equilíbrio. Se você escolheu essa opção e você fala, não, eu tenho a consciência de que a pressa é inimiga da perfeição e eu vou realmente focar, mas eu vou entender que eu preciso ter disciplina e persistência, você vai chegar lá. Agora, se você estiver afobado, afobada, com pressa, querendo colocar o carro na frente dos bois, cuidado, muito cuidado. Vamos ver aqui quais são os desafios. Posicionar em relação àquilo que você verdadeiramente sente. Em muitos momentos você abriu mão daquilo que você queria, dos caminhos que você desejava trilhar, por medo de assumir o que você sentia, o que você queria, e talvez ser ridicularizado, ser diminuído. A carta dos amantes, dos enamorados, traz essa energia. A gente precisa ouvir o nosso coração. Então, ouça o que o seu coração está gritando aí dentro. Quanto tempo mais você vai abafar o que o seu coração pede? Negligenciar o que o seu coração está implorando para você fazer? Eu sei que é difícil. Mudar padrões, principalmente quando eles estão enraizados, é muito difícil, mas é muito importante. Presta atenção nessa leitura. O que o seu coração pede é aquilo que realmente vai te tornar uma pessoa feliz, uma pessoa mais leve. Vamos ver quais são os resultados. E nós temos aqui o pendurado. Muitas pessoas temem essa carta. Eu sei que em muitos momentos ela traz uma essência de pausa, de estagnação, mas ela traz para você uma oportunidade grande de olhar para dentro, de olhar profundamente para aquilo que você quer diante da sua posição atual. Ou seja, se você está precisando quebrar padrões, crenças limitantes que foram ali plantadas em você, quebrar laços, relações com pessoas que ficavam te empurrando para tomar decisões que tenham muito mais a ver com os caminhos delas do que com o seu, é difícil, né?
você já está paralisado há muito tempo. Quantas coisas você quer fazer há muito tempo e você simplesmente não faz? Porque eu tenho responsabilidades, porque eu tenho muitas coisas para fazer, porque eu tenho meu tempo tomado por outros projetos. Quantos desses projetos têm a ver com o que o seu coração pede? Por mais que essa carta aqui, ela traga para você a sensação de estar parado, a sensação de não conseguir fluir, é nessa posição de desconforto que você consegue encarar de frente o lugar onde você chegou e se abrir, sabe? Abrir o seu olhar através dessa percepção, dessa perspectiva, para se colocar realmente como prioridade. Eu vejo que essa semana é uma semana de grandes reflexões para você, diante daquilo que você já tem como resultado e daquilo que você deseja conquistar. Do entendimento de que cada escolha na sua vida te trouxe para o lugar onde você está agora. E mesmo que essa posição esteja desconfortável, é você se permitindo abrir os olhos e entender, nesse momento, desse meu ponto de vista, como que eu faço para me priorizar e para iluminar aquilo que eu quero ser. É sobre isso. E vamos finalizar trazendo uma mensagem do livro Oráculo Eu Vejo Você. E vamos lá, respira fundo, se concentra. A lua. Quem o vê não imagina como estão os sentimentos aí dentro, não é mesmo? Você vem sendo muito forte, mas é preciso ter muita coragem para assumir a sua vulnerabilidade. Estar vulnerável é um processo e, como todo processo, tem começo, meio e fim. Assuma isso e faça uma pausa. Gente, olha como as energias elas são profundas. Deixa que essa mensagem entre no seu coração, porque ela pode mudar muito os rumos que você vem seguindo. Se coloca nesse lugar. Não tenha medo da pausa. Tenha medo, sim, de permanecer na limitação, por não assumir quem você é, o que você sente e o que você quer. Tá certo! E para quem escolheu a segunda opção, essa foi a sua leitura. Me conta aí se você gostou, se você se conectou com essa energia. E vamos seguindo aí para quem escolheu a terceira opção. Vamos lá. E a terceira opção, temos o Tarô dos Gatos Místicos e a Ágata Branca Leitosa. E vamos lá, começar com a mensagem do Oráculo do Poder das Bruxas. Se você já pulou direto para a sua opção, esse é um oráculo que a imagem vem na frente e o texto vem atrás. Então eu vou me conectar de olhos fechados para que você se sinta mais à vontade e não imagine que eu escolhi aqui a sua energia. Para quem escolheu a terceira opção. Cálice mágico. Vamos ver aqui. Representa a intuição e a conexão espiritual, promovendo a busca pelo sagrado feminino e pela sabedoria interior. Desfaça a crença limitante que sugere a necessidade de suprimir características femininas para alcançar o sucesso.
Despeje a abundância do seu cálice mágico, celebrando a conexão espiritual e a prosperidade que emanam da plena integração das suas qualidades femininas, incluindo a empatia e a intuição. Não suprima, apenas brilhe. Gente, olha só. Essa mensagem, ela é muito profunda quando a gente pensa que a gente precisa na vida ter mais praticidade, ter mais racionalidade, que tudo se resolve com a nossa proatividade e que às vezes a nossa sensibilidade, o nosso acolhimento, que talvez sejam bobagens que não vão nos levar a lugar nenhum. E essa cartinha aqui, ela vem falando que a gente não precisa apagar as nossas emoções, o nosso lado mais amoroso, o nosso acolhimento para chegarmos em algum resultado. Esse oráculo, ele traz sempre uma conotação muito feminina, né? Porque é o oráculo do poder das bruxas, mas ela fala com qualquer ser humano, porque todos nós, em essência, temos a energia masculina e a energia feminina. Estamos falando aqui das polaridades, né? E mesmo que você seja um homem, você tem aí a sua sensibilidade, o seu lado amoroso, o seu lado acolhedor, o seu lado intuitivo, do se colocar no lugar do outro, às vezes, antes de tomar uma atitude. Então, traga essa mensagem para você, independente de qual seja o seu gênero, não importa. O feminino que habita em você, ele é muito poderoso. Então não deixe que ninguém te induza a sufocar esse seu lado amoroso e acolhedor. Vamos aqui para o tarô dos gatos místicos e vamos ver aqui qual é a situação que grita ao longo dessa semana. O que você precisa refletir? Opa! Caiu uma, eu vou aceitar. Qual é a situação? Engraçado, né? A gente tira essa energia do cálice falando da importância de você não abafar o feminino em você, ou seja, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, né? De sentir o que o outro sente antes de tomar qualquer tipo de atitude. E quando eu olho a situação aqui, eu vejo uma energia muito forte de você querendo realmente desenhar os seus novos caminhos, colocar novas ideias em prática, trazendo muito a força da sua vontade e não demonstrando nenhum tipo de fragilidade. A energia do 7 de paus vem falando sobre a manifestação da sua vontade, do seu desejo, você fazendo aquilo que você quer. Em muitos momentos se colocando até de uma maneira, sabe, teimosa, cabeça dura. Às vezes o nosso lado racional acha que impor no grito é sinônimo de força. Eu sei que você não quer fazer as coisas na base do grito, ou pelo menos não quer transparecer isso. Eu vejo uma energia de alguém que se mostra de uma forma muito polida, muito, eu vou usar esse termo, muito política. Não no sentido pejorativo, né? Porque hoje em dia esse termo político, assim, ele é muito mal visto, né? Em função, enfim, né? Da realidade que a gente tem dentro da nossa política. Mas vamos pensar nesse rei de copas como o político, sabe a energia do politicamente correto? Né? Às vezes a pessoa que ela quer ser politicamente correta, ela dentro da casa dela, ela se mostra sem véus, do jeito que ela é, mas fora ela quer mostrar que ela, sabe, que ela tem o dom da palavra, que ela não erra nunca, que ela não tem fragilidades, que ela não tem medos. Isso é vestir uma máscara social.
E por que isso? Por que se posicionar dessa forma? Querendo mostrar uma coisa, quando no fundo você não é exatamente daquele jeito. Tem vários planos, várias ideias que você quer colocar em prática. E isso tem muita ligação com o seu desejo, com a sua vontade. Mas eu vejo você fazendo isso de uma maneira muito, sabe, se mostrando de uma maneira que não é exatamente quem você é. Isso exige um olhar atencioso a esse conselho inicial. Será que isso que você está mostrando não está muito encenado? Será que você não está tentando conseguir o que você quer através de uma imagem que não condiz com quem você verdadeiramente é? Olhe muito profundamente para o seu sentir. Entenda. Será que eu preciso maquiar tanto isso que eu quero para conseguir chegar no resultado esperado? Será que se eu mostrar realmente o que eu quero, do jeito que eu quero, sem ficar querendo mostrar um lado muito bonitinho, será que eu consigo colocar os meus planos em prática? Fica a reflexão. Vamos ver os aspectos positivos e negativos aí que você tem ao longo dessa semana. Vamos lá. Olha que interessante, gente. Nos aspectos positivos a gente tem a carta da morte. Existe uma grande transformação que você precisa fazer nessa semana, e isso vem de uma forma muito positiva. Quando a gente olha essa carta da morte associada com o cálice mágico, que indica que você não abafe, não esconda, né, a sua polaridade feminina, eu vejo que esse caminho tão mascarado, onde você sente que você precisa, eu preciso falar dessa forma com fulano, senão fulano não vai fazer o que eu quero. Isso precisa mudar. A gente precisa, às vezes, ser mais essência do que aparência. Então pensem sobre isso. Você precisa mudar essa postura. E a mudança, ela pode ser muito positiva. No aspecto negativo, a gente tem a temperança, que é como se fosse a sua mente te auto-sabotando, dizendo que se você andar pelo caminho do meio, você é fraco. É como se você soubesse o que precisa ser mudado, mas você tivesse um medo muito grande de promover a mudança e talvez as pessoas não te respeitarem mais. Sabe? É como se você tivesse construído a sua imagem baseado numa força, numa racionalidade, onde você acredita que o respeito que as pessoas têm por você é em função dessa energia proativa de quem faz e acontece, de quem não demonstra nunca que tem medo, que tem alguma insegurança. E por mais que você esteja sentindo necessidade de ser mais realmente aquilo que você sente, você tem medo. Você tem medo de não ser respeitado. Vamos ver aqui o que essa situação vem causando em você. Três de ouros, o entendimento de que para construir algo a longo prazo, algo que realmente te traga estabilidade e segurança, você precisa trabalhar mais em equipe. Você precisa ter a união das pessoas. Não é sobre você mandar e as pessoas obedecerem,
mas é sobre você ter pessoas ali do seu lado que são da sua confiança, que te ajudam a nutrir aquilo que é importante para você. Sabe, administrar o trabalho coletivo vai te levar para onde você realmente quer. Vamos ver aqui quais são os desafios. Temos o Rei de Paus. O Rei de Paus, ele me mostra, ele traz sim uma autoridade, né? É como se o grande desafio para você fosse se colocar num local, né, numa posição de poder, onde você sabe que você precisa, sabe, delegar funções, que você precisa trazer resultados, né, trazer respostas, mas trazer isso de uma maneira mais criativa, mais leve, mais empolgante, sabe, visando que as pessoas admirem você. Eu vejo que você tem muito medo. Você pode ter sido aquele tipo de pessoa que na sua infância foi sempre estimulada a engolir o choro. Sabe a energia do para com isso, você tem que ser forte. Você tem que trazer solução. Não me traz problema, me traz solução. E aí, você mesmo colocou ali, ó, uma cúpula, uma tampa em cima do seu sentir. Porque você entendeu que sentir é errado. E agora, nesse momento da sua vida, onde a maturidade vem batendo na sua porta, você tem muitas responsabilidades, você quer fazer muitas coisas acontecerem, e ao mesmo tempo o seu sentimento grita. Você tem dificuldade, sabe, de se colocar numa posição de liderança, mas trazendo junto com você também o sentimento, o lado mais acolhedor, o lado mais amoroso, o levar as coisas de uma forma mais leve, com criatividade, com empolgação e não só por obrigação. Qual que é o resultado que se apresenta para você diante dessas energias? O 10 de ouros. Você deseja trazer para sua vida a estabilidade, a segurança, poder proporcionar isso para as pessoas que dependem de você. E para que isso aconteça, você precisa antes do equilíbrio da sua vida familiar, daqueles que estão ao seu redor, você precisa encontrar o seu eixo, o seu equilíbrio, com a forma como você se posiciona e com os resultados que isso traz para você. Vamos fechar com uma mensagem do livro Oráculo, Eu Vejo Você, da editora Madras, com a Fabi Fortunato. E vamos ver o que complementa essa sua energia. A energia do Sol. Pare de resistir à sua prosperidade. Prosperar é ter em abundância, e isso está acessível a você. Cure suas crenças de escassez. Sinta-se merecedor do que há de melhor nessa vida. Nutra-se de tudo o que lhe faltou a partir de agora. Você vai acessar a sua herança espiritual. Sinta. Olha essa palavra final. Sinta. Está totalmente alinhado com a energia que realmente o cálice mágico trouxe. Se alinhe com o seu sentir. Pare de achar que para conquistar as coisas que você deseja na sua vida, você precisa só trazer resultado, ser produtivo. A gente precisa aprender a respeitar os nossos ciclos. Isso envolve a gente respeitar o nosso sentir. Entender que tem dia que a gente vai ser super produtivo e tem dia que a gente não vai estar bem. E tudo bem. Isso
é se autorrespeitar. Bom, essa foi a leitura para quem escolheu a terceira opção e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, um like aqui para mim, comenta nesse vídeo, compartilha com alguém que seja importante para você, compartilha com você também. De repente você pode querer ouvir outra opção ou você pode querer, rever algo na sua leitura, dependendo dos acontecimentos que vêm ao longo da semana. Se você é novo ou nova por aqui, eu quero te agradecer por estar presente e quero te convidar a me seguir, a se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades que a gente tem por aqui. No mais, eu quero recomendar para vocês as outras playlists, que tem playlists muito especiais. A gente tem um Play no Deck, onde eu mostro detalhes dos baralhos, falo dos autores, das editoras. É uma forma de valorizar, de reconhecer e também de ajudar. Se você que está aí desse lado da câmera, se você gosta desse universo, às vezes você quer um tarô, às vezes você quer um baralho cigano, um oráculo e não sabe se você vai se conectar com ele. Então, é pensando nisso que existe essa playlist. Então, se você tem algum baralho que você quer conhecer, me conta. A gente tem a playlist do Tarô Terapêutico, onde eu trago muitas dicas e informações sobre tarô, para você que quer aprender, quer mergulhar nesse universo. A gente tem a playlist das previsões dos signos, que acontecem mensalmente. E tem também a playlist das leituras intuitivas, como essa que você está vendo. Eu espero que você se sinta em casa, nesse lugar que para mim é sagrado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!